Fica, vai ter bolo! Sim, vai ter bolo porque é meu aniversário. Hoje é meu aniversário e eu quis fazer essa receita pra vocês, porque é meu bolo favorito. Bolo de chocolate com um monte de brigadeiro, massa recheio, tudo de chocolate. A gente vai começar o bolo pela calda, para ela poder esfriar até na hora da montagem do bolo. Vamos fazer a massa do brigadeiro e o recheio também para esfriar. Depois a gente vai fazer a massa do bolo. Enquanto a massa do bolo esfria, a gente enrola nossos brigadeiros e depois a gente finaliza o nosso bolo. Eu uso aqui sempre a balança, porque esse bolo ele vai ser um bolo pequeno, já que é só para mim. E vocês podem futuramente aumentarem a massa. Então, para poder aumentar a massa tem que ser em gramas, para dar sempre certo. Então, aqui a gente vai usar a balança, mas na descrição eu vou deixar em gramas e em xícaras também. A gente vai fazer uma calda de chocolate bem simples, é água, açúcar e chocolate em pó. A gente vai pesar tudo na balança e depois levar para o fogão. Ferveu, a calda tá pronta, deixa esfriar e depois a gente usa no bolo. A calda tá ali fervendo agora, depois que ela ferver a gente desliga e reserva. E vamos fazer agora o brigadeiro e o recheio para esfriar a gente poder depois decorar nosso bolo. Depois eu vou separar, vou reservar a metade desse brigadeiro que eu fiz pra gente fazer o nosso recheio. Nosso brigadeiro já deu ponto, o ponto dele é esse aqui, quando a gente faz assim com a colher e ele cai em pelotas, ou quando descola do fundo. Eu vou colocar metade desse brigadeiro aqui no prato para esfriar e a gente depois enrolar. E a outra metade eu vou colocar no nosso potinho, vou acrescentar 100 gramas de creme de leite e vou reservar, que depois vai ser o nosso recheio. Calda, o nosso brigadeiro e o nosso recheio prontos e reservados, a gente vai começar a fazer a massa do bolo. Mas, antes de começar a fazer, a gente já vai ligar nosso forno, deixar ele pré-aquecendo a 180 graus, porque quando a gente entrar com o nosso bolinho, ele já está bem aquecido. A gente vai começar pelas claras, então vamos batê-las em neve. Depois a gente vai juntar a nossa gema e o açúcar e deixar até fazer aquele creminho bem bonitinho. Depois que as claras já chegaram no ponto, a gente vai reservar e não precisa lavar o bowl nem o batedor, que a gente pode usar para continuar a nossa massa. Enquanto a nossa gema e o açúcar estão ali batendo, vão criar aquele creminho, a gente já vai untar a nossa forma, pra gente não esquecer, e deixar ela ali reservada para depois receber a massa. Formou nosso creminho, a gente volta, liga a batedeira,
coloca os líquidos, que é a água e o óleo, deixa ficar uma massa bem líquida e a gente vai jogar o chocolate em pó, a farinha e por último o fermento. Mas lembra, quando a gente jogar a farinha é só um pouquinho para misturar e fechou, desligou a batedeira. Agora a gente vai tirar o nosso batedor aqui da batedeira. Vamos finalizar essa parte aqui, ó, da farinha, né, que sobra ao redor. A gente finaliza só com a nossa espátula, para não bater muito a nossa farinha de trigo. E pronto. A nossa massa tá pronta e falta só adicionar as nossas claras em neve. Para adicionar nossas claras em neve, eu vou usar a nossa espátula, mas depois para incorporar no bolo eu gosto do fouet para pegar bastante ar, para a gente não perder o ar da massa. Pronto, já incorporamos a nossa clara na massa. Agora a gente vai dividir essa massa em duas formas de 14 centímetros. Eu já deixei aqui a minha massa esfriando, a gente vai enrolar. Eu gosto de enrolar os brigadeiros com a água mesmo, não precisa de margarina ou manteiga, mas se você prefere não tem problema nenhum, eu faço com a água. Depois de finalizar os brigadeiros, já enrolei todos, vou colocá-los no freezer por umas 2 horas para eles ficarem bem geladinhos e na hora que a gente for colar ali na lateral do bolo ele não cair. A montagem do bolo vai ser 3 camadas de massa para 2 camadas de recheio. E antes de cada recheio a gente vai passar um pouquinho daquela nossa calda de chocolate que a gente fez lá no início para deixar a nossa massa bem molhadinha. A técnica que eu vou usar para montar esse bolo não vai ser dentro da forma, que muitas vezes a gente bota o papel alumínio e vai montando as massinhas ali, né? Eu vou usar um acetato, que eu gosto bastante, e depois eu vou fechar com essa fitinha aqui, para dar uma prensadinha no meu bolo. Nosso bolinho já montado, agora a gente vai levar para a geladeira por umas 2 horas. E enquanto a gente espera, a gente vai fazer nossa cobertura, que vai ser um ganache bem simples para a gente passar por cima. Ele também precisa ficar esperando um pouquinho, então a gente vai deixar ali uns 15 minutinhos e depois das 2 horas do bolo na geladeira a gente finaliza. Agora a gente vai derreter 150 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, ou os dois. No meu caso eu botei os dois. E depois que ele estiver bem derretido, a gente vai jogar nosso creme de leite, deixar bem homogêneo e deixar descansando por uns 15 minutos.
espátula e um pouquinho de água, eu vou tirar meu acetato e vou passar ela aqui ao redor pro brigadeiro que tá colado aqui. Aí com a mesma espátula e água, a gente vai passar um pouquinho aqui ao redor só para ajeitar o brigadeiro. É bom que tenha água, porque senão a espátula vai colar no brigadeiro e vai arrastar todo o brigadeiro para fora do seu bolo. Agora, com o auxílio de uma faca ou uma espátula, no caso aqui eu só tenho faca porque eu estou sem minhas espátulas, a gente vai botar a cobertura ao redor do bolo e vamos começar a decoração com os brigadeiros. Meu bolo está pronto, agora sim está pronto. Espero que vocês tenham gostado desse bolo. Ele pode ser tanto para você fazer em casa quanto para você vender. Sim, é um bolo lindo de vender. E eu estou muito feliz, agora eu vou comer meu bolo com um cafezinho. Espero vocês no próximo vídeo com muitas outras receitas. Um beijo!